Olá, bom dia. Eu sou o Flávio, do Departamento de Química do Cefet, e hoje vamos ver mais uma questão do Enem, agora do Enem de 2018. Vamos à leitura da questão? Alguns materiais sólidos são compostos por átomos que interagem entre si, formando ligações que podem ser covalentes, iônicas ou metálicas. A figura apresenta a energia potencial de ligação em função da distância interatômica em um sólido cristalino. Analisando essa figura, observa-se que na temperatura de 0 Kelvin, a distância de equilíbrio da ligação entre os átomos, R0, corresponde ao valor mínimo de energia potencial. Acima dessa temperatura, a energia térmica fornecida aos átomos aumenta sua energia cinética e faz com que eles oscilem em torno de uma posição de equilíbrio médio. Círculos cheios, que é diferente para cada temperatura. A distância de ligação pode variar sobre toda a extensão das linhas horizontais, identificadas com o valor da temperatura de T1 a T4. Temperaturas crescentes. Então, observando esse gráfico, o deslocamento observado na distância média revela o fenômeno da... Para analisar essa questão, nós precisamos observar que, então, este é um gráfico da energia de ligação em função da distância entre dois átomos. A primeira possibilidade é que o deslocamento observado na distância média revela o fenômeno da ionização. Se nós lembrarmos, a ionização é um processo de perda de elétrons, então não tem relação com a atração ou a energia de ligação entre dois átomos. Então a gente vai observar que esta não é uma alternativa válida que explica o deslocamento observado na distância média. A segunda possibilidade é a dilatação, que é um processo de expansão do material. Quando nós analisarmos o que é uma expansão, nós vamos observar que, primeiro, quando nós olhamos para moléculas ou para átomos que estão ligados de alguma forma, eles vão apresentar alguns movimentos que não necessariamente significam quebra da ligação. Então, nesse vídeo, se vocês observarem, os átomos eles se distanciam um dos outros, mas não necessariamente há quebra da ligação. Se nós observarmos um outro vídeo, onde o aquecimento promove o aumento do volume de sólidos, nós vamos observar que esse processo também ocorre sem quebra de ligações. Então, nós chegamos à conclusão que, em um processo de dilatação, pode existir uma movimentação dos átomos, onde eles podem se distanciar ou se aproximar, e, nesse caso da dilatação, eles vão se distanciar, mas não necessariamente a quebra da ligação. Logo, esta é a alternativa correta deste exercício. Mas, para que nós tenhamos uma definição clara de por que as outras alternativas não satisfazem a esse deslocamento, vamos analisá-las cada uma. Quando nós olhamos para a dissociação é um processo de separação de íons. Então, nesse caso, a quebra da ligação iônica. Então, um processo de separação de íons pode ocorrer tanto no meio aquoso, como é o exemplo que está
posto para vocês, quanto num processo de quebra onde há a separação desses íons. Na separação de íons, então, há quebra da ligação iônica e não necessariamente ocorrerá ou continuará ocorrendo a atração entre esses íons. Então, não é uma alternativa que satisfaz a nossa questão. Outra possibilidade existe que o deslocamento observado pode ser devido à quebra de ligações covalentes. Na quebra de ligações covalentes é observado um processo de separação dos átomos, que pode ser tanto de forma homolítica quanto de forma heterolítica. Homolítica, cada um dos elétrons da ligação química fica com um átomo diferente, enquanto numa quebra heterolítica, somente um dos átomos fica com um par de elétrons da ligação. Como essa quebra da ligação corresponde a uma separação definitiva dos átomos, então nós vamos observar que aquelas linhas que representam um deslocamento observado não pode se referir a uma separação definitiva e somente a um distanciamento desses átomos ao longo do eixo da ligação. Então, nós vamos observar que esta não é uma possibilidade para resolver a questão. Uma possibilidade existe que o deslocamento observado refere-se à formação de ligações metálicas. Então, a formação de ligações metálicas corresponde a um processo de aproximação de átomos metálicos. Só que o gráfico ele representa uma questão geral de sólidos, independentes deles serem formados por compostos que são covalentes iônicos ou metálicos. Então, a gente vai observar que os sólidos metálicos, eles podem ter aqueles deslocamentos referentes à aproximação ou distanciamento dos átomos metálicos, mas essa variação média do deslocamento não necessariamente refere-se à formação de ligações metálicas. Ela pode representar um movimento de átomos em um sólido metálico. Então, a gente vai observar que especificar formação de ligações metálicas não satisfaz a nossa questão. Bem, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Deixe as suas dúvidas aqui nos comentários e aproveite algum tempo livre para verificar aquelas questões de algum dia que nós postamos e você não conseguiu ver. Aproveite, porque o projeto está quase no final. Espero que você contribua e dê o feedback para a gente nos comentários, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima!